Amigo, Boa noite, tudo bom? tudo bem, olha Agora, só, agora sim num computador melhor, fica melhor pra gente conversar. desculpe, eu adormeci. Ah, Eu sei, acontece. eu esperei você entre 4 e 6 horas, aí fui assistir a missa, Eu aí tive que depois, sair com a esposa, os cachorros ali, daí não deu tempo. Cheguei 5 e pouco e 6 horas é, acabei porque eu lhe comendo. fiz um pedido que você não percebeu, marque Ah, a hora, você não marcou. Eu disse, eu ah, estarei aqui das 4 à sua disposição. Bom, tá o bom. negócio é o seguinte, é assim, eu gostaria muito, e eu acho que seria extremamente instrutivo, o que nós, lá no mosteiro, chamamos de disputácio. Opa, Mas, olha, tem regras. O que é disputácio? É uma troca de opiniões onde não há vencedor. A ideia e o objetivo não é alguém vencer alguém, entendeu? Se é, você tem legal. ideia sobre algo, você vai ter, vamos dizer assim, 7 minutos para expor, 10 minutos, nós vamos estabelecer antes. 10 minutos para expor aquilo. Aí eu terei a possibilidade de uma réplica. Essa réplica pode ser de perguntar mais detalhadamente, se eu não entendi corretamente o que era, ou então dizer que não é assim que eu penso, mas não tenho o direito de desfazer o que você disse. Veja bem, Que legal, interessante. é assim que a gente faz. O respeito, a gente treinava muito. E aí os monges às vezes dizem assim, ó, você hoje vai defender, fulano vai defender o budismo. E o Opa, pessoal vai ficar ouvindo. Aí quando você tiver, mas a regra é essa, entendeu? Então interessante a ideia, né? é muito interessante isso. Por quê? Porque os beneditinos eles são peritos em doutrina, em escrever livros. Ô, Então, sessão. então eles dizem assim, então a disputácio aqui não é apenas para vocês treinarem o seguinte: o direito de expor aquilo que você pensa e os outros ouvirem. E dentro do grupo, se alguém não entender, sinceramente, se ele não entender, ele poderá fazer uma pergunta, seria considerado uma réplica. E aí você faria a tréplica que era me explicar a minha pergunta. Essa pergunta tem que ser sincera, não pode ser irônica, não pode ser maldosa, não pode, não. Tem que ser assim. Eu não entendi, Mariano, o que seria isso, entendeu? E aí Interessante, é. você me explicando, depois que você me explicar, aí eu terei direito de dizer se a minha opinião não é esta. E aí você me dará, então, 10 minutos para eu dizer qual é a minha opinião. O objetivo qual é? Você expor a sua opinião com toda a liberdade, como ela for, sem ter nenhum, vamos dizer assim, receio, entendeu? Porque eu não vou combatê-la. E também aquele respeito mútuo. E também, quando eu tomar os meus 10 minutos, eu vou expor o meu ponto de vista sobre aquilo, e aí você também terá. O mecanismo é o mesmo. Interessante, Então, é. nós podemos debater qualquer coisa, entendeu? Não há tabus. Aí a gente pode debater a relação de Jesus com Maria Madalena, a gente pode debater se Jesus foi ungido no Jordão e ali ele se tornou Cristo, qualquer coisa. É, eu Por acho quê? interessante, é. Aham. Porque o que interessa é o seguinte: as pessoas que estarão ouvindo esse podcast, eles saberão qual é o seu pensamento a respeito do tema tal, porque você diluar de maneira clara, com toda a liberdade, né? Porque eu não vou ter o É, é, direito. di- é difícil a Eu, gente encerrar um assunto, por exemplo, que nem eu tenho muita coisa em livro, né, decor, não vou saber, mas uma opinião básica de alguns assuntos a gente lembra. Né? Às vezes a fonte não está na mão aqui também, né? Mas é entendeu interessante bem? essa É conversa. Aham. isso que eles chamam de disputar-se, que era um treinamento para que você, vamos dizer assim, aclare mais, conheça melhor, né, aquilo sobre o que o outro pensa e crê, e que você exponha também com clareza aquilo que você crê, com todo o respeito mútuo. Não é bonito? Eu acho legal. Não, a gente já meio que faz isso, eu não vejo assim desrespeito. Nós temos opiniões diferentes, claro, mas elas vão se Entendeu? complementando. Eu acho que ambos aprendem um com o outro, né? Sim. Não temamos debater temas controversos. Não tenhamos medo, porque o que você disser, eu ouvirei com maior respeito.
Não, eu acho até legal que tenha uma não concordância. Eu não gosto de falar e a pessoa dizer aham, aham, né? Não, parece que não tem pensamento próprio. Não é o nosso Então, caso, né? Claro que não. não é uma questão de assim, um debate para saber quem é que vence, quem é que tem Ninguém razão. vence. Não é isso. É para aprender os dois, eu acho. Essa que é a situação. O objetivo é qual é? Quando nós postarmos esse vídeo, aliás, eu vou lhe pedir o seguinte: meu neto me disse que você tem vídeo, você pode fazer via YouTube e você já postar logo no YouTube. Facilita para mim. Quando você faz com podcast, é mais difícil porque eu tenho que fazer o download, depois jogar para o meu. Como é que chama? É que aqui é mais fácil de editar, né? Lá pelo YouTube é ruim. Para Aí tirar alguma coisa. Mas Assim. ele me ensinou a fazer. Como é que eu faço? Baixo, aí jogo para a imagem de câmera, lá em imagem de câmera eu aí capturo ela e jogo no YouTube. Ele me ensinou. Não, tá bom. É que aqui é mais fácil eu editar, principalmente se tiver uma coisa que precisa tirar, coisa de banco, vida pessoal, né? A gente falar, eu tiro fora dessas situações porque não tem muito a ver. Ele disse que tem uma colega, porque ele trabalhava numa firma que tinha. Ele tem uma colega que edita. Então, se você Também, mas souber, você faz. não é você difícil, Parece que você mexe bem com isso. Só se fosse para colocar, por exemplo, imagens, colocar uma brincadeira no ideia, a gente tem que pedir para editar, colocar né? uma imagem para Daí... você. Às vezes Mas eu consigo colocar imagem também. Que você sabe colocar imagem? Sei, consigo. Não, então pronto, quer dizer, é só isso. Não é difícil. Às vezes há um conceito que nós temos que o ouvinte, a ideia qual é, o objetivo qual é? É que o ouvinte, né, o visualizador do meu e do seu vídeo, eles têm uma ideia de que você tem uma noção de algo e você vai expor isso com muita clareza e depois, se eu concordar, eu vou dizer sim, tudo bem, e se eu discordar, se eu não tiver clareza, eu vou perguntar, né? E se eu discordar, com todo o cavalheirismo, eu vou pedir 10 minutos para expor a minha opinião. Assim. Umas coisas interessantes surgiram hoje, né? 3 apócrifos, Maria Madalena e os assuntos que tu falou no vídeo, eu achei bem curiosos, assim. Não foi baseado naquele vídeo. E o Jesus, né? Jesus foi o Cristo, depois do batismo ou já era? Um tema. Outro. Jesus era koinonos de Maria Madalena. A palavra é essa em grego. Koinonos. Companheira, ao pé da letra. Mas aí, algumas pessoas pegaram no Evangelho de Filipe, porque tem um fragmento. E Jesus costumava beijar Maria Madalena, aí está quebrado. Está cortado, eu lembro desse trecho. Eles aí botaram na boca, mas aí eles acrescentaram, não foi honesto da parte deles. Mas eu acho que era uma tradição comum até entre homens, porque ele beijou o Judas também, né? Então, não sei se seria aquela coisa. Então... Ainda hoje no Ocidente, quando eu vi, sei lá, no que lá tem Schenkel... Ou, por exemplo, que nem o russo, né? O russo beija no rosto, um homem beija outro homem. O surto na boca, entendeu? Então, agora, o que ele diz é o seguinte, o que é a palavra koinonos? Então, para que o texto dissesse, do Evangelho de Filipe, apócrifo, né? Porque isso nos evangelhos canônicos não existe. Madalena é apenas uma discípula. Só, nem muito, né? Parece pouco, né? Mas ela tem privilégios especiais, porque na ressurreição ele se apresentou a ela. Isso, eu até falei isso no meu vídeo, Pelo menos essa parte na Bíblia tem, né? Então havia um vínculo, o que era, não sei. Discípula preferida, não preferida, especial dos especiais. Aí ele diz, toda essa noção está inclusa na palavra koinonos, companheiro, no sentido de que ela entendia melhor o que ele falava, então ele se sentia na companhia dela, ele podia falar coisas que os apóstolos e os outros discípulos ainda não estavam preparados para entender. Aí no Evangelho de Filipe começa a haver uma disputa, porque Filipe começa a ter ciúmes, porque ela está conversando com o mestre em separado. Isso. Você conhece. Aí, por que ela está conversando com ele escondido? Aí ela diz, porque o que eu conversava com ele em separado, eu estou pedindo ele permissão para dizer agora a vocês. Ela se tornava uma bispa, né? Uma ministra ali no meio também. Eles não gostavam porque a mulher não tinha esse papel, né? Entendeu bem? Então a gente pode deixar isso assim claro. Então o que era? Olha só.
Dan Brown fez o Código da Vinci, baseado na obra de três, Richard Lee, Lincoln e Bagehot. São três historiadores que, na verdade, eles queriam procurar onde era que estava, qual era descendente de Jesus Cristo e Maria Madalena. Sangue real. Termina contando o túmulo dela, no filme, no livro, que fez um sucesso enorme. Ele termina contando o túmulo de Maria Madalena, e aí os historiadores fazem uma outra coisa. São duas obras diferentes. E como não há direito autoral sobre a ideia, É o direito complicado, né? autoral sobre o texto, como o texto dele fez um romance policial, que é o tal do Langdon, Langdon, né? aham. Atrás É um simbologista e tudo mais, eu isso, lembro da história. policial. Então o texto é completamente diferente, enquanto que a pesquisa de Lee, Bagehot e Lincoln são realmente três historiadores que estão procurando documentos na Biblioteca de Paris. Então, foram processar ele para exigir parte do que ele tinha ganho com o livro e o filme. E perderam a questão. Não adianta, não é contrafação, Não, ele pegou a ideia que todo mundo. Então, aí, podíamos então começar hoje pelo tema, se você achar conveniente. Jesus foi ungido como Cristo no batismo do Jordão, ou você acha, fiz sinceramente, agora você tem que ser sincero, ou você acha que foi ali, no batismo do Jordão, quando ele saiu das águas, que a voz do Pai falou no céu, a pomba pairou sobre ele como no início das águas, pairou sobre ele, e ele de mãos postas, então, com pouca roupa, né, porque eles se tiravam as vestes, ficavam só de roupa de baixo. O que é que você acha exatamente a esse respeito, sinceramente? Você tem 10 minutos para responder. São, segundo as regras do jogo, são 7 horas e 40 minutos. Você tem, portanto, até 7 horas e 50 minutos. Pode falar. Então, amigo Marlon, tudo bom? Sobre a questão do Cristo e de Jesus, primeiro que são duas pessoas distintas, né? Nós somos dois seres. O Jesus é o maior iniciado de todos os tempos. Porém, o Cristo, ele, né, vamos dizer que encarnou nesse momento aí. Uma prova disso também é o Espírito Santo, que não é uma pomba, né? O Espírito Santo é o Ruach HaKadosh, é o sopro divino, é o sopro de Deus, né? É aquele mesmo sopro que foi colocado lá em Adão, é o sopro de vida. Né? Que você parece que uma parte quase de... É Deus, né? O Espírito Santo é Deus. Então Jesus, o maior iniciado de todos os tempos, ele recebe o Cristo, né? Nesse momento do batismo. João, Johannes, né? Johanão, melhor dizendo. Ele não é simplesmente. Mas representar por um pássaro que bate as asas, dá uma ideia semelhante do ar, não é? É o iniciador. Né? Então, as fases de Jesus, da vida dele, são fases da iniciação, são iniciações. Né? Desde que ensino para nós, desde purificação, conversão, né? Iluminação e vai embora. Então, nós temos fases de iniciações, graus, né? E nós passaremos por esses graus. Então, o que tem que nascer e ser batizado? É nosso Cristo interno. Né? Então, não é simplesmente, mas é só o homem que veio 2000 anos atrás, deu lição de vida, eu vou mergulhar e está tudo resolvido, vou me arrepender. Não. Né? A situação ali de nascer o Cristo interno, o Cristo cósmico em nós, entre nós. Né? E outras situações que tem. Mas a inteligência de Jesus, outras situações que a gente conversa, né? É um menino prodígio desde criança, ele tinha essas capacidades, né, de estudar a Torá e Talmud ainda não escrito, Talmud oral mesmo, né?
essas tradições judaicas. Então é isso que ele discute com os doutores da lei no seu bar mitzvah, né? Seus 12 anos, 13 ali, né? Então a situação toda, ela vai muito além, por exemplo, do que a teologia fala, né? É a questão do cristianismo esotérico, místico, ou gnóstico, ele vai muito além disso. E Cristo também é um ser muito superior. É Deus, é sim. Mas o que mora depois não é o Cristo, é Jesus, né? Deus não pode morrer. Deus é vida, Deus é eternidade. Então, essa diferença, separação, algumas escolas gnósticas tinham. Hoje é considerado por heresia, né? Porque se coloca Jesus como plenamente humano e plenamente divino. Mas a gente via que ele era humano, como qualquer homem, né? Então, ele é investido da potência Cristo naquele momento do batismo de João. Do cristianismo, podemos dizer assim, esotérico. Então, por mais que tenha outras situações, por exemplo, de João, ele queria publicamente que todo mundo visse e reconhecesse como sendo Cristo. Eram essênios, né? Então eles passaram por uma iniciação, por uma purificação, por uma ritualística, né? Jesus não veio, por exemplo, numa família, por exemplo, que não tivesse uma base muito forte, vamos dizer, judaico, né? Judaica, desses essênios, que são místicos judeus, o Iocanã, uma grande profundidade de purificações, e também celibatários, da parte deles, né? Então é toda uma situação muito planejada aí, e muito pura, né? Muito santa. Né? Então Jesus veio no meio dessa situação. Virgindade de Maria, outra hora a gente pode conversar, né? E vários assuntos aí também. Mas basicamente é mais ou menos isso, né? Cristo, por exemplo, ele vem até Jesus nesse momento, né? E é um momento que a própria Bíblia também coloca uma grande ênfase, não que antes não tivesse momentos especiais e tudo mais, né? Então, é como se fossem graus de Cristos também, né? Chegou no grau máximo, aí que é o próprio Cristo encarnado. Antes, por vezes, só acompanhava Jesus, tinha uma situação específica, o Espírito Santo também, mas aí ele vem com tudo, né? Ele vem preenchendo. Assim como e a água do batismo também não é uma água, é uma luz, né? Então essa luz, ela preenche os vasos, preenche as Kli ou Sefirot, né? Então a Cabala, várias sabedorias vão colocar essa água, essa luz em várias partes, e a Bíblia tem muito, tem os poços de água, muita coisa que se refere a essa luz espiritual, né? Não está se referindo simplesmente a uma água no deserto, que eu vou tomar água física, né? Assim como grandes passagens da Bíblia se referem ao mundo espiritual, só usam a linguagem do nosso mundo. É a linguagem de ramos e raízes que você fala, Cabala. Né, Marlon? Então é isso aí, mais ou menos, e um pouco mais no GTV. Então, O pacto dos judeus, o pacto dos gentios, o pacto dos homens, o pacto das mulheres, que é tudo segmentado como uma maçonaria hoje, né? Mas eu poderia fazer uma pergunta, então? Então, seguindo os evangelhos ainda apócrifos, né, existe um apócrifo que diz o seguinte, que José foi ver um homem da sinagoga, um rabi, e o rabi começou a ensinar a ele o significado do alfabeto hebraico. E aí disse, eu vou lhe explicar o que é o Aleph. Aí ele disse assim, não, me explique o que é o tal, que eu lhe explico o que é o Aleph. E aí, como a cultura helênica estava ainda em vigor, apesar do Império Romano já ter conquistado, a elite ainda falava o grego. Então, esse é aí que Esdras se aproveita, né? Os ricos
para terem prestígio, eles tinham que se converter. A questão de Asa vai ser debatida à parte. Mas você não acha que, então, se ele sabia, então, ora, ômega é a última letra grega, mas o tal é a cruz. É. Então, aí, no próprio apócrifo, está dando a entender que ele está perguntando, não o tal, qual é o tal, portanto, não é o grego, é em próprio hebraico, a última letra, que na cultura helenística é um T, portanto, é uma cruz. Com isto, né, aí os gnósticos, como eu, cristãos, deduzem que ele sabia que ia ser crucificado. Uhum. É uma cruz. O tal de São Francisco é o T, é uma cruz. Entendeu? Então, aí ele tem o quê? 7 a 8 anos de idade. Depois, na continuidade, agora já no texto canônico, nós vemos Jesus entre os doutores do tempo. E o texto diz especificamente Bar mitzvah, né? que Maria chegou lá, ele estava assentado. Ora, quem ficava na posição sentada era o mestre. E os sábios em torno dele fazendo perguntas. Então, você não acha que esse texto apócrifo, em que ele aponta para o tal, mas não o tal, e tem o símbolo de uma casinha, né? Para o re, o reto, o tal, todos eles têm um símbolo. É um T mesmo, né? Uhum. Ele sabendo que a cultura helenística ainda era dominante, então ele menciona o tal, não o tal do alfabeto grego hebraico quadrado, mas levando em conta a cultura dominante helenista, que o tal seria o tal de São Francisco, que é uma cruz. E aí, se ele tinha essa sabedoria, né, aos 8 anos de idade, e aos 12, quando ele vai para o templo, ele fica lá e se perde dos pais. E quando os pais chegam, o texto diz, ele estava assentado, quem se assentava era o mestre. Então, como você explicaria que ele tinha essa sabedoria entre os 8 e os 12 anos? Se ele ainda não era o Cristo e ele se tornou depois. Ele era um menino prodígio, assim como existem outros rabinos. O Gaon é o grande exemplo, né? O gênio. O gênio também era um menino que ensinava Talmud e Zohar para outros mestres rabinos. Então, Jesus só pode ter sido um desses mestres precoces, né? Então, ele já tinha essa sabedoria. Não é porque aí era Deus ou não era Deus. Ele tinha sabedoria porque era sabedoria. Era um menino gênio, genial. Vamos dizer assim, hoje seria, né, um superdotado. Né, superdotado, e aí para conversar, e também alguém ensinou para ele, quem, né? Provavelmente os grandes essênios, que são a Maria e José, né? Então essa iniciação de criança, ou essa bar mitzvah que fosse aí dele, né? Mostra bem que essa sabedoria já existia. E era uma prova também, né? Então ali ele já provavelmente provocou. Só que assim, eles não discutiam só a Torá, eles discutiam Talmud oral ainda, não é Talmud escrito que nós temos hoje. As midrashes, todos esses comentários da Torá já sabia tudo. Então Jesus provavelmente discutia esse Talmud. Então é como o Gaon, esse gênio lá, judeu, né, que a gente tem na história, o Gaon desde jovem, também outros gênios aí que a gente vê dos rabinos crianças, né, e eles começam muito cedo mesmo. Então Jesus provavelmente já estava inserido nessa cultura, e muito, né, só que como não é tão interesse assim cristão mostrar que esse judeu tem tanta importância, a lei não salva, aquela coisa que vem depois com Paulo, né, foi meio que deixado de lado essa vida judaica aí, que é claro, Jesus é judeu, né, não tem o que dizer, né, então... Gostei da resposta. Então, nós sabemos que Mozart tocou piano aos 8 anos, e fez a primeira sinfonia aos 12. Aí um rapaz de 18 anos mandou perguntar a ele por uma carta como se fazia uma sinfonia. E ele respondeu assim, você é muito novo para saber disso. Esse mestre, mas você com 12 anos já fez a sua primeira. Mas eu não perguntei a ninguém. O Beethoven também 5 anos de idade, já estavam tocando lá na monarquia, piano, né? Então, assim, são crianças prodígio. Então, Jesus, Gaon... Com 12 anos fazer uma sinfonia... 12 anos fazer. Né? É incrível, a gente não consegue nada, né? Música nem tem noção. Então, assim está explicado. Então, você acha que seria uma criança prodígio, que ele já tinha uma sabedoria, né, muito grande, e por isso mesmo ele já estava preparado, ele já era um iniciado de grande porte, e por isso seria a bacia, como se diz
nos evangelhos gnósticos, a bacia onde foi derramada a água da sabedoria, a Santa Sofia, né? É verdade. É isso aí. Essa seria a explicação. Ou que nem os cabalistas falam, o Kli, né? O Kli vem a luz circundante, luz, e entra nesse vaso, preenche. Porque o vaso é ego, né? Cheio de ego. E vazia o ego e entra essa luz no vaso. No Kli, receptáculo, cabala luriânica traz esse tipo de analogia também. Entendi. Veja bem, nós, católicos, heterodoxos, também temos a nossa gnose. A Epístola aos Hebreus, as cartas paulinas e o Evangelho e as cartas de João são pura gnose. Bastante. Isso sem levar em conta o Apocalipse de João. Estou falando só aquilo que ainda está em linguagem, vamos dizer assim, comum. No Apocalipse já temos figuras, imagens, então não estou falando nisso. Nem chega tanto, mas já tem. É assim, a Blavatsky até comenta que Pedro era um grande iniciado, Paulo também. Mas o Paulo falava em terceiro céu. Isso é tudo graus de iniciação no astral superior já, nos níveis. Então ele já projetava, fazia muita coisa. E não era simplesmente uma crença religiosa, né? Ele deixa claro que nessa iniciação, no terceiro grau, ele viu coisas que não é lícito a língua humana revelar. Ou seja, foi realmente mistérios sobre a vida do Cristo. Então, chegamos a um ponto comum. Então, e o Cristo não mais nem vivo. Paulo bem depois que veio, né? O Cristo veio místico nele. Eu vi Cristo, vi Jesus. Ele viu o místico. Ele não viu Jesus aqui, é o judeu que está conversando comigo lá numa comunidade. Paulo veio depois e já é o cristianismo místico, então. Mostra mais ainda isso. Sim. Nós, então, veja bem, a minha gnose é feita dizendo exatamente que ele, aquele episódio de dizer que me explica o tal e eu lhe explicarei o Aleph, né, já era justamente a potência Cristo se manifestando nele devagarzinho. E quando ele está em debate com os doutores, essa é a diferença entre a minha e a tua gnose. Quando ele está debatendo com os doutores, então se ele está sentado, já assume a posição de mestre, então ele já era um rabi aos 12 anos de idade, na Bar Mitzvah. E os mestres, certamente Gamaliel, da escola de Hillel, que foi mestre de Paulo, estava ali, porque ele é contemporâneo de Jesus, né? Então, está aí, você vê, são pontos de vista diferentes. Eu acho que assim, se complementam, não vejo que se excluem, né? Acho que... Não, mas são modos diferentes. Porque assim, gnóstico a gente vê como simbólico, então a gente pode interpretar o mesmo símbolo de várias formas, né? Como simbólico ele tem aberto, não é fechado. Eu posso interpretar o tal como falos, pode interpretar o tal como matéria, cruz da matéria. Posso interpretar esse tal de várias formas aí. 4 pontos cardeais, posso pegar vários símbolos. Yud Rei Val Rei, vamos dizer que o tal já representa Deus, né? 4 letras, não sei, tem várias. Quando a gente, como mestre maçom, ensina ao aprendiz, começa os rudimentos da simbologia, ele desbastando a pedra bruta, aí ele diz, mas por que tem que fazer isso? Ele tem que sentar, vou dizer só um pedacinho, aquilo que é lícito dizer da iniciação, não sei se você sabe, né? Ele se põe o joelho direito no chão, na posição de cavaleiro, pega uma talhadeira, pega um maço e ele finge, dá 3 pancadas na pedra bruta. É uma pedra bruta mesmo, paralelepípedo bem deformado, para simbolizar que ele está desbastando a pedra bruta. Aí vai ser explicado a ele depois o que é. Aquilo é uma alegoria. Aí vai ser explicado. E aí ele pergunta, mas por quê? Porque o símbolo, ele é aberto. Você pode tirar, de repente, uma coisa nova daquilo que nós vamos lhe ensinar. Além do ensinamento da luz maçônica, assim que nós chamamos lá, então, de repente, você pode tirar outro tipo de conhecimento. Você pode trazer, ou seja, diferente, entendeu? Né? A gente, aqui, o meu tipo de gnosiologia, por isso eu faço a diferença, né? Eu tenho influência do cristianismo místico, mas Max Heidel eu acho que foi a minha maior influência. Aí tem Leadbeater, tem Med, tem a própria Blavatsky. Há uns 10 autores, né? Eu não posso dizer que seja eu uma visão só que eu pego. Assim. Na verdade, corrigindo o termo, é cristianismo esotérico. 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 Né? Annie Besant escreve o livro Cristianismo Esotérico. Também. Então, aí, a única diferença, então, é a seguinte. Nós consideramos esses fenômenos
da infância como sendo já uma demonstração de que ele já tinha potência Cristo e que no Jordão ele apenas quis deixar isso público. Por isso ele foi para um lugar público, onde João tinha uma plateia imensa, e aí se fez batizar para que aquele fenômeno acontecesse, ele já sabia que ia acontecer, e a partir daí ele foi, Lucas apresenta a cena seguinte, eles na sinagoga de Nazaré, lendo o texto Isaías, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, ele me enviou para ensinar os evangelhos do pobre, libertar os cativos, curar os cegos, e aí fica assim uma continuidade. Então, são visões diferentes. Para mim, tudo isso tem visão espiritual, não tem nada a ver com cego, nada a ver com paralítico físico, nada a ver com isso aí, é tudo coisa espiritual. Né? Então, e tudo iniciações, cada fase de Jesus, vamos pegar 4, 5, são iniciações que nós temos que passar na nossa trajetória de vida. Não importa quem viveu lá, a época que aconteceu, se é público ou não é público, isso aí pouco importa. Importa nós no caminho crístico, do Cristo interno, se eu vou ter que transformar, renovar, purificar, chegar num nível de Cristo interno e chegar numa liberação, num nível superior lá de Cristo cósmico, ou, vamos dizer, reintegração, novo homem, né, que os martinistas falam. Acho uma coisa Entendi assim. completamente a sua noção. Entendi completamente. Agora, veja, não consigo aderir a ela, porque para mim já eram manifestações do Cristo, porque os magos adoraram ele, em criancinha, os pastores foram também adorá-lo. Então, por que já o adoraram em criança? Por que os anjos disseram Nuncio vobis magnum gaudium? Quer dizer, eis que eu anuncio uma grande alegria. Nasceu hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Rei dos reis, né? Então, como é que se vai... Os anjos vão dizer isso aos pastores. Né? Nasceu um Salvador. A palavra Iash, justamente que é salvar. Né? Daí Yeshu e não Yeshua. Porque Yeshua quer dizer Javé salva. Nossa, e na verdade é superior a Javé. Porque ele é como é que a gente falou ali? Ele é justamente foi o Rabino Meir Malamed Metzila que me disse, né? Ele é o Filho de Deus. Então ele tem já desde o nascimento esse privilégio. Segundo a gnose católica, a diferença é essa. Se for colocar Yeshua, fica Josué, né? Muda até o nome na tradução. Fica outra coisa mesmo. Então ele seria, segundo, a diferença é essa. Então, agora eu vou te fazer outra pergunta embaraçosa. Vamos ver. De Moisés até Esdras, Moisés viveu por volta do ano 1350 e Esdras viveu no ano 500 a 400 antes de Cristo, no cativeiro babilônico. Acontece que Moisés só tinha 2 regras de interpretação, isso segundo Bernard Casper, judeu, na Biblioteca Judaica Popular. E Esdras introduziu 2 outras interpretações. Então só existia Peshat, que é o texto literal, e Remez, que é a moral que se tira do texto literal. Aí Esdras introduziu Darash e Sode, que é o que está permitindo a você, quer dizer, quando você faz essa interpretação alegórica, que é Darash, e Remez, que é uma mais superior ainda, ou seja, a revelação do mistério, você já está usando as 2 interpretações, eles chamam de métodos de interpretação, que Esdras introduziu no ano 450, por aí assim, antes de Cristo. Você não acha, então, que você estaria usando uma novidade introduzida por Esdras, enquanto que Moisés, né, a Shebalpé e a Torá Mishnai, Torá Mimoshe Mishnai, que é a escrita. Então, seria lícito eu abandonar a Peshat e a Remez, que são as 2 interpretações deixadas por Moisés, e eu aceitar o método de Darash e de Sode de Esdras? São claro que sim. Assim, não pelo Esdras, mas por Jesus. Jesus usava o Talmud, Jesus usava a tradição oral, Jesus usava não a Torá literal.
Jesus quase nada fala da Torá literal. Jesus, quando fala, é para cumprir a própria profecia do Messias. Ah, não sei, Isaías falava tal coisa. Então, para cumprir essas profecias, ele não usava, não ficava repetindo a Torá. Né? Tanto é que ali estava o Talmud, estava o Midrash, estava a Cabala. Moisés, quando achou a tábua da lei, ele recebeu junto lá. Não só a tábua da lei, ele recebeu o Talmud, recebeu o Zohar, Cabala. Né? Então não recebeu só a Torá escrita, ele recebeu a Torá oral. E a Torá oral, aí entra o Talmud, aí entra a tradição oral. Aí o Jesus, ele repete isso aí, ele não ensina só a Torá oral. Né? Isso é óbvio, você lê os evangelhos, não está só repetindo que nem papagaio. Jesus não é papagaio de Torá oral. Não tem a menor dúvida. Aí concordamos em gênero, número e caso. Né? Agora, há uma discordância aí, é a seguinte: enquanto o Shimon Halevi, né, diz que a tradição oral vem de Abraão, o Bernard Kasper diz que vem de Moisés. O primeiro cabalista para mim é Abraão, também acho que a Lauriânica também fala de Abraão. Eles só dão valor para Abraão. Moisés eles pouco falam, os cabalistas. Você vê mais Abraão, primeiro cabalista, Abraão. Né? Então, não fala ser muito assim da questão do Moisés. Por isso que Moisés tem a lei, tem a Torá, tem o Pentateuco, alguns atribuem também, né? Mas acho que tem vários autores. E é um grande mago. Eu ia falar de Moisés até iniciado no Egito, mistérios de Ísis, Osíris, iniciado pelo sogro Jetro e outros mistérios, né? Numa montanha e vai embora. Então, aí eu já estou falando, fugindo um pouco do assunto até de Moisés, né? Moisés 40 anos, né? Existe uma história que, vamos quebrar um pouquinho a seriedade do assunto, com uma história engraçada, que diz, tradição oral, que diz que quando Moisés, depois de uns 2 ou 3 meses, que já estava pastoreando, Moisés, Jetro viu nele um grande iniciado, ele mostrou, né, tinha toda a iniciação egípcia, mas Jetro queria dar a ele a complementação, que era a iniciação já vista, nobre, bem dos árabes. Antigamente ele governava os templários, aí um grão-mestre templário rompe o corte do olmo, já ouviu falar disso? Eles se encontram diante de um olmo e eles fazem um corte no olmo, um coração com um corte, para mostrar que os templários então se separam. Não então, sabia dessa parte, não. O grão-mestre dos templários não é mais o mesmo grão-mestre da Ordem Cruz Vela. Aí ele, para se vingar, ele decide criar um conflito entre a igreja e as ordens secretas, as quais o templário pertence. Porque os templários, eles têm um relacionamento com muitas ordens secretas. Sim. Até do Islã, né? Até islâmicas, né? Bem amplo o negócio. E acho que muita coisa que surgiu nessas ordens mais modernas vem de lá, vem desses templários. Depois de 1313, a igreja teve mais sossego por causa disso. Até então, né? Então teve mais sossego por causa disso. Então, assim, agora, voltando ao tema inicial, fica bem claro para mim. Então, você usa os quatro métodos de interpretação. Sim, Pardes. O Pardes está aí. Pardes. Mas, no caso de Jesus, como Cristo, eu uso apenas Peshat, Remez, mas já considerando que já em Remez, no sentido moral, ele já tinha uma noção, um conhecimento que excederia, não apenas porque fosse um gênio, mas porque já era o Cristo. Aí está a disparidade. Não, são detalhes. Para mim, a influência desse cristianismo do Max Heindel e, né? Rudolf Steiner também. Rudolf Steiner que vem acho que essa ideia primeira também, então. Influências de lá. Né? Não tem Mas isso. Ficou interessante porque eu conheci melhor a tua visão. Eu tenho um texto num livro meu, só não lembrei de cor agora, mas nos meus 6 livros sobre Bíblia deve estar lá. Eu explico essa situação aí, mas eu não lembro qual. Eu vou achar e eu mando esse texto para mim. Um capítulo do livro, esses que eu te mandei, Bíblia e Misticismo, Bíblia e Tradição Oral. Ou Bíblia Esotérica, um dos livros tem. Eu acho que é Bíblia Mistérios, mas eu vou pesquisar ainda. Eu decoro, não sei, tem tanto texto, porque meus livros têm 30, 40 textos cada livro, então eu não decoro assim tudo, né? Mas já falei. Eu estava preparado só para a discussão do Jesus é o Messias antes ou depois, e aí, mas a Capela de Rosslyn acho que foi mandada construir por esse nobre. Dos Templários. A Revolução Francesa foi feita por ele, não foi pela maçonaria. Tempo de Rosslyn. Sim, por eles, E os Illuminati, né? Illuminati da Baviera também. Ele mata Danton, ele mata Mahat, quer dizer, ele mata os maçons todos. Aí os maçons têm o orgulho
de ter feito a Revolução Francesa, que Não, bobagem. não Todos fizeram. foram mortos. Quem fez foi Rosa Cruzela. O lema igualdade, verdade, fraternidade não é maçônico. É Rosa Cruziano, mas da Rosa Cruzela. Tinha já Napoleão também antes, já e outros que tinha essa. Napoleão é maçom. Isso, daí tinha mais alguma coisa, não sei se até Pitágoras já tinha. Pitágoras não, alguém antes tinha esse lema já também, na história aí dos personagens, né? Mas é interessante. Hoje é usado, né? Na Revolução Francesa uma carnificina. Então pronto, então você viu agora Negativa. o que é a disputácio. Então, Interessante, bem curioso, né? Eu sei com clareza qual é a sua visão. Na verdade eu que devia estar aprendendo pelo professor aqui, mas a gente está trocando um pouco os papéis hoje. Então, o objetivo é, os visualizadores desse vídeo vão ver as duas visões, né, e vão optar por uma das duas, livremente. Isso é bom, é bom. Expôs a sua sem censura, e eu expôs a minha sem censura. Não é belo isso? É incrível, né? Hoje falta isso até na questão política. Falta isso. As pessoas não têm esse tipo de diálogo, discurso. Hoje virou assim, a verdade absoluta minha contra a outra verdade absoluta e nenhuma se bate, não existe. Saber ouvir. É. Saber ouvir, eu tenho que saber ouvir para compreender perfeitamente. Provavelmente Cícero, grandes oradores, eles sabiam ouvir muito também, não só que eles falavam bem, eles tinham a opinião do público todo já. Por isso que o Cícero é um grande orador. Orador porque ele sabia que o público queria ouvir, não é porque ele falava melhor que ninguém. Né? Provavelmente era isso, né? O romano Cícero, né? Os muçulmanos têm um ditado muito interessante. Alá deu ao homem uma boca e duas orelhas. Para ouvir mais que falar, isso aí. A sabedoria árabe é muito boa, né? O Sufi, movimento incrível, os poetas Sufi, tem tanta coisa boa, hoje ficou meio... O sufismo é muito lindo. É lindo muito demais. Puro, né? É muito puro. Né? Os essênios, a questão de ligar Jesus aos essênios é que, segundo a regra da comunidade, os essênios eram rigoristas. No sábado eles não faziam nada mesmo. Bastante. Então, para os essênios seria um escândalo Jesus fazer um milagre no sábado. Seria. Então, eu acho assim, ele teve influência ou passou por iniciações e depois foi para outro grupo. Na verdade, Maria, que tinha sido essênia, José, Joaquim, Ana, Isabel e Zacarias eram essênios. Isso sim. Então essa educação foi passada para Jesus. E ele pegou alguma coisa, não tem como esquecer. Jesus não é o grande essênio. Ele foi iniciado como essênio, mas ele transcendeu, porque ele percebeu que havia uma limitação muito grande. Tanto assim que os essênios acreditavam que o Messias, devido a eles serem puros, nasceria numa comunidade essênia do deserto. Isso, João recebe a ordem, vai lá para fora que ele já está na cidade. Eles acertaram. Não Bem interessante. vai para o Jordão. Então não era como esse, nem eram dois Messias. Por que João mandou a embaixada perguntar a Jesus: és tu aquele que há de vir ou deveremos esperar outro? Porque os essênios achavam que eram dois, o Messias reis e o Messias sacerdote. Na prática ficou meio que o João como um segundo, porque João já ensinava muita coisa que era aproveitável, muita coisa que João falou, dizem que era o Jesus que falava, Jesus falava, era o João. A gente misturou um pouco os evangelhos, deve ter muita frase que é do João. Serpente, raça de víboras, quem vos ensinou foi isso, é o discurso exatamente de João, que isso. Na boca de Jesus pelo agiógrafo. Isso, misturaram a boca dos dois, então os dois Messias têm um pouco também, não dá para dizer que mas decapitado, né, o João também, é um simbólico decapitação, aí a simbólica mística também, a cabeça separada do corpo, o espírito, então tem várias simbólicas aí bem importantes. Decapitar ainda é o sinal maçônico, né? Também, então vários sinais, várias iniciações, mistérios. Em homenagem a ele, que é o patrono da maçonaria. O livro da lei aberto, né, em João 1 ali também. Agora você vê que exercício bonito que nós temos lá dentro. Que beleza, que beleza. Então, eu me lembro de um dia em que o abade pediu a um monge que levasse um mês ensinando budismo. Olha, que curioso. Para chegar à conclusão, assim, torne-se um budista. Torne-se. Né? Mentalmente, faça tudo para que você se convença que você é um budista. E aí você vai defender o budismo. E aí os outros irmãos
vão agora ouvir você defender, vão fazer as perguntas com esse respeito, para conhecerem o que é o budismo. Você será o, vamos dizer assim, então o que é que ele faz? O personagem central. Buda e tal, você estará no palco. Eu falei, os melhores, e reserva o nome Cristo somente a Jesus. Eu acho assim, se você pode pré-figurar, vamos dizer que o Cristo é um tipo que está lá em Abraão, está em Moisés, tá? Ele pode estar também no Krishna, pode estar em Buda. Eu acho que assim, o Espírito Santo ele sopra em vários lugares do mundo, vamos dizer assim. São pré-figuras do Cristo, quer dizer, receberam uma porção, né? Enquanto que Jesus recebeu em plenitude. É a diferença, ele é o Cristo. Por isso que ele foi. Entre 60 candidatos a Messias, ele foi o único que fez carreira. Né? Esdras tinha roubado o Templo de Jerusalém, sabia disso? Esdras roubou o Templo de Jerusalém para ficar com o Corban. É complicado, né? Josias também tem um período estranho. Essa tese é de um aluno da faculdade de Gama Filho, Célio Silva, onde ele mostra o momento em que Esdras, aproveitando a libertação do cativeiro, ele, como sacerdote, ele ganha a confiança de Ciro e toma o templo para ele e para os sequazes dele. Para quê? Para ficar com o Corban, que é o tesouro do templo, que era destinado aos incapazes, aos órfãos, às viúvas, e aí ele fica com isso para ele. Não, é a confusão, uma confusão. E Ciro... aí faz reformas, e reforma a lei de Moisés, e ele reforma o sacerdócio, dizendo que é para se aproximar de Melquisedeque. Então, na verdade, para mim, Esdras é um grande patife, dentro da minha visão, porque você não sabe. Ele escreveu o livro dele, a introdução a Esdras na Bíblia de Jerusalém é uma porção só. Tem 3 soberanos persas que têm o mesmo nome. Não sei qual agora. Ele não dá qual dos 3, em qual do reinado dos 3. No reinado do rei tal, entendeu? Mas ele não dá. Então, ninguém consegue saber em que reinado ele viveu. Não, é um mistério, isso é uma tradição de adulteração. É de propósito, porque acontece, ele se dá como descendente de Melquisedeque, ele era levita. Daí você vê o livro do Deuteronômio, já é uma, como é que é, uma segunda versão, né, da lei, já é uma segunda revisão da lei. Mas Josias fez com a intenção boa. Josias fez no ano 600 com a boa intenção de reconduzir o povo à lei mosaica. A reforma de Esdras, não. Essa não, é verdade. A reforma de Esdras é para produzir uma elite do judaísmo. Essa elite seria chamada Carral, que é a Assembleia, Igreja, mesma coisa. E essa Carral teria como objetivo levar, literalmente, herdar a terra. Modernamente é os cripto-judeus, é judeu misturado com árabe, é judeu que não é judeu, eles são meio que governantes poderosos, bilionários. Principalmente os cázaros, né, que vieram da Mongólia no ano 800, entraram pela Alemanha, se misturaram e na Revolução Francesa conseguiram a cidadania judaica. Eles eram convertidos ao judaísmo e na Revolução Francesa conseguiram que um deputado lá judeu fizesse a proposta de transformar o convertido em nacionalismo. Várias vezes aconteceu até outros movimentos. A quantidade de judeus no mundo, segundo o Rabino Weiss, Israel Davidson Weiss, em vídeo, está em inglês, ele diz 1/3 é de semitas e 2/3 é de cátaros. Não é maioria cátaro, a maioria também é cripto-judeu, né? Judeu. Esse cripto-judeu é um falso judeu, né? Na verdade são os poderosos. Exatamente. Eu fiquei para saber o seguinte, ó. Marx, o nome dele é Moisés Mordecai. Lenin é Vladimir Ulyanovich. George Soros é George Schwartz. Então, eles escondem os nomes. Theodore Herzl, fundador do sionismo, é Benjamin Zeev. Eu tenho um livro bem velho, onde ele mostra os principais promotores do sionismo, e aí eles vão mostrar Marx, vão mostrar Bergson, vão mostrar pessoas que você nem imagina.
De qualquer maneira, nós somos além. Um Salvador que é o Cristo Senhor. Baseado no eu coloco ali no presente. Então ele já é. Pelo tempo verbal. O Cristo, na verdade, Jesus ainda não. É assim que eu interpreto aí, Jesus vai ser ainda, né? Então eu separo Jesus e Cristo. Então, como gnóstico, né, para mim não tem diferença nenhuma. Essa diferença. Então, o que o anjo está vendo? Ele está vendo o Cristo lá em cima, o Cristo lá, vamos dizer, Ensof, um nível superior, ele está chegando aqui. Então, para ele sempre vai ser divino. Ele não vai falar que Cristo não é divino, nunca. A nossa transformação em Cristo, esse é o objetivo. Aí sim. Mas acontece que Jesus, ele foi assim, não foi uma transformação como a nossa, uma luta tremenda. Ele estava completamente pronto e preparado. Isso. O maior iniciado de todos, né? Então aí é outra história. Não é... É diferente. É bem diferente. Essa é a conclusão que chegamos. Então, a diferença é pequena, é uma questão, assim, há muito mais coisa que nos aproxima do que... Com certeza. É a linguagem só, os termos. É que os visualizadores da nossa disputa vão perceber a sua visão com clareza e vão perceber a minha visão. E aí ficará a cabo, vamos dizer assim, ao alvitre deles, acharem qual das duas é que seria mais plausível. Acho que a tua vai ser mais defendida, até porque é a visão mais religiosa, eu acho. Assim. Talvez a minha seja uma visão mais iniciática, ou mais esotérica, né? E sai um pouco fora, né? Mas as duas visões são muito bonitas. Eu acho que... Alegórica. Eu uso tudo alegoria. Para mim, a maioria da Bíblia não está falando em coisas físicas, falando todo mundo espiritual. Não. Então, para mim... Dentro da minha escola, se eu tirar, eu saio... claro, não fica em fechar. Então, assim que Abraão nunca recebeu a ordem de matar Isaac. Aquilo ali foi uma glosa, foi uma inserção. Isso já está comprovado. Aquela história de que Abraão recebeu a ordem de matar Isaac, o livro de Jota, ele dizia assim, Abraão negociou com Deus porque Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, duas cidades pecadoras. E se tiver 50? E se tiver 40? Aí pede para matar um filho dele de 12 anos, inocente, e ele não defende o filho? Tem alguma coisa errada aí. Tá estranho. Não é estranho. Olha a argumentação dele, né? Se Abraão negocia com Deus para salvar duas cidades pecadoras, as mais pecadoras da época, né? Sodoma e Gomorra, como é que ele aceita, assim, sem querer nem mais, a ordem de matar uma criança de 12 anos? Eu tenho uma versão aqui que diz que matou mesmo, né? Sacrificou o filho. Mas aí são questões de versões, né? Aí já é muito além, assim, do que possa ser aceitável, mas é outra versão. Entendeu? Aí, nesse caso, eu aceito que é uma alegoria. Nesse caso, aí é mais confiável. Aí eu vou dividir a Bíblia naquilo que é Peshat, naquilo que é Remez, naquilo que é Darash, e tudo leva para Sod. O segredo, ou seja, chegar ao conhecimento supremo. Eu já me foco só no segredo, só na mística, né? Então cada um foca no... Acho que todos eles são importantes, né? Não dá pra dizer que... Agora o Talmud fala assim, só o literal é uma heresia. Tem até uma seita que tinha dos judeus que só tinha o literal. Né? Daí para isso é heresia. Né? Então, seria absurdo. Dizem que quando uma criança completa 7 anos, o pai judeu, uma criança judia, o pai entrega a ele a Torá e diz assim, do capítulo 1 ao 11, você não leia, porque você não saberia o que é. É muita coisa. Só o capítulo 1 ali já é muita coisa. Uma criança literal será absurda, porque é pura iniciação. Né? Eu estou tentando agora, com 75 anos, eu tenho ousadia de tentar entender e tal. Vamos falar sobre o que foi o pecado de Adão no Eva e tal. Nossa, é muito profundo. Mas assim, aí... vamos pegar o mito de Adão e Eva, simplesmente a historinha, eu acho legal. A árvore, o fruto proibido. Isso para criança não teria dificuldade de ler essa parte, vamos dizer assim. Literal. Ele lê, acredita que é isso e literal, pronto. A maioria dos cristãos também. Que uma vez eu falei com uma psicóloga, uma menina que está estudando psicologia, não, Eva era outra coisa, Adão também, a humanidade. Ela achou que era ateu. Ah, você é ateu então, porque não interpreta literalmente. O Papa Francisco disse em uma... Na quarta-feira ele faz aquele pronunciamento Urbi et Orbi, faz a bênção, né? E acontece que ele disse que Adão
é um nome fictício para um personagem que tinha que ser o primeiro homem da humanidade. Meu Deus, você precisa ver a repercussão desse discurso dele. Mariano disseram que ele era herético. Ele foi depois, foi passear a pé pela praça, e aí teve um judeu ortodoxo que apontou para a polícia, teve que pegar. Herege, herege, herege. É, claro. Não, não era um judeu, era um cristão ortodoxo. Não, se eu disse judeu, posso ter uma expressão do mal. Era um cristão ortodoxo. Ele tem a leitura só de Pechat, no literal. Aí nós sabemos que é impossível. Agora, a minha diferença entre as suas é a seguinte: para mim, a Bíblia contém as 4 leituras. E aí eu tenho que saber quando é que é. Começa por Pechat. Começa a leitura literal. Né? Aí, a partir da literal, é que eu vou ver quando é o Tássio. Muito boa, né? Vamos fazer. Eu acho que é mais instrutivo do que a gente somente conversar assim Ficou vários bem tempos, interessante, a gente escolher um discutiu. tema. Eu acho é extremamente educativo, né? Ensinar também as pessoas que nos ouvem a ouvir, né? Eu acho que é uma lição assim de diálogo. Eu acho que isso fazia Sócrates lá, ou Platão não, quando conversava, né? Não era Sócrates, É né? a maiêutica A socrática. maiêutica socrática era isso. Não? O Sócrates não era dono, na verdade, só sei que nada sei, mas ele ouvia tanto que ele tirava uma ideia das pessoas, um parto de ideias, né? Então, na Então, verdade, nós fizemos 2 coisas. Primeiro, demos uma lição àqueles nossos visualizadores de como é que se deve fazer quando há uma disparidade entre as ideias. Ouvir o outro, ouvi-lo sem reservas, ele ser sincero na sua exposição, que ele sabe que ele me tem como amigo. A amizade permite que nós dialoguemos, né? sempre, né? Muito bom. E você também ouve a minha. E depois, no final, não há perdedor. Eu conheci o seu sistema, sei o seu método, Que bom. aprendi. Não, eu também aprendo porque você E fala, aí daí você faz um também, né? comentário, daí. E nós temos métodos diferentes e chegamos ao final acordo. Ganhamos ambos, porque Sim, com ambos certeza. aprendemos. É, não ficou muito interessante o Barlanche, porque assim sai um pouco fora da própria, vamos ver, visão, mas acrescenta outra visão. Superior e inferior não existe, nós somos. Todas, ambas as visões são bem Não, importantes, né? E ótimas. a verdade é uma É busca, uma né? busca. Então, assim, e gnose também, como se fosse gnose, se fosse a verdade. Não é uma gnose assim que tem uma doutrina gnóstica, as outras são anuladas. Não, gnose é uma experiência. Então, gnose não é para mim assim, mas é um texto gnóstico. Para mim é só uma Não, experiência que tiveram, né? Então, não é nesse muito sentido que bom. eu vejo, sabe? A expressão é muito bonita que diz que quando caminhar é o caminho. É, os orientais têm esse tipo de visão. O próprio Tao, o Tao é o caminho lá do Xing, né? Do taoísmo. E Caminho e teremos, divino ao mesmo tempo. além de termos dado as nossas visões diferentes com respeito mútuo, né, obedecendo a regras, a disputar-se tem regras, e assim ensinando também as pessoas que elas devem agir assim, devem ouvir o outro, devem